Nesse vídeo eu vou te contar como que foi estagiar no maior banco da América Latina e também considerada a marca mais valiosa do Brasil, que é o Itaú. E, para ser bem sincero com você, eu nunca imaginei que eu estagiaria em um banco, porque na minha cabeça eu olhava banco e eu pensava automaticamente que era ter uma carreira dentro de agência. E a agência, pra mim, era muito aquilo, negócio chato, bem operacional, atendimento ao cliente com baixo valor de mercado. Mas eu não tinha clareza que a agência é um dos caminhos que você pode fazer dentro de banco, porque a agência é um canal de contato com o cliente, é uma estratégia comercial. Mas não é ali necessariamente que você precisa montar a sua carreira. Então nesse vídeo eu vou te falar como foi estagiar na sede do Itaú. Eu vou te falar como que eu passei em 3 vagas dentro do Itaú, qual foi a minha percepção, o que eu senti, se eu gostei ou não, se eu recomendo. Então fica comigo até o final do vídeo que, cara, vamos ver se você também vai querer estagiar no Itaú depois desse vídeo. Em 2018, no terceiro semestre da faculdade, eu participei do processo seletivo deles e pra mim foi o melhor processo seletivo de todos que eu participei. Porque foi tudo muito rápido, muito simples, já recebi a resposta no mesmo dia. E isso aconteceu porque era o programa de estágio. Nesse processo que aconteceu, eu me inscrevi pelo vagas.com, mandei o meu currículo, fiz um teste. Depois eu participei presencialmente de uma dinâmica em grupo, onde tinham uns 20, 30 candidatos, barra concorrentes. Tinha na sala também 3 gestores e algumas pessoas do RH. Cada um desses 3 gestores que estavam ali presentes com a gente, eles estavam procurando um estagiário para cada área. Eram áreas diferentes, então obviamente os gestores estavam buscando perfis de estagiários diferentes no mesmo ambiente. E nesse processo eu fui uma das escolhidas para me tornar estagiária na área comercial da Rede, que é a maquininha do Itaú. A proposta para estagiar lá era para cuidar da parte comercial, então aumentar vendas da maquininha, aumentar o share que a Rede tinha no mercado das maquininhas, era algo nessa linha. E o interessante é que, teoricamente, eu não poderia estar participando daquele processo seletivo, porque os requisitos para participar do programa de estágio do Itaú era que você estivesse no penúltimo ou último ano da faculdade. E eu estava no terceiro semestre, mesmo assim eu me inscrevi, fui chamada e fui aprovada para aquele estágio. Bom, então já fica essa dica para você, porque talvez o processo seletivo do Itaú não seja tão rígido com relação ao requisito ali de período de formação, como a maioria dos programas de estágio são. E plot twist dessa história: eu não estagiei no Itaú nessa época, eu recusei a vaga, porque nessa mesma época, uma semana depois, na realidade, de eu ter recebido essa aprovação no Itaú, eu recebi uma proposta para estagiar em uma startup. E eu fiquei, assim, muito na dúvida se eu ia para o Itaú, se eu ia para essa startup. E já tava ali meio que encaminhando meus documentos pro RH do Itaú, porque eu já tinha aceitado a vaga, então tava meio assim, mas enfim, mandei um e-mail pro gestor do Itaú, recusando, agradecendo aquela oportunidade, mas eu optei por, naquele momento, estagiar em uma startup. Eu entrei de fato no Itaú em 2020 através de uma vaga pontual. Diferente de 2018, que eu tinha participado do programa de estágio, dessa vez eu praticamente tinha sido indicada para aquela vaga. Porque o que aconteceu? Em 2019, quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, eu vi que o programa de trainee do Itaú estava aberto e estava aceitando estudantes que estavam no penúltimo ano da faculdade. Então eu falei, cara, vou me inscrever, não tô fazendo nada aqui, vou me inscrever para testar, entender como funciona. E nessa que eu fui só para experimentar, eu acabei indo até a etapa final do trainee e eu não passei na entrevista final ali com os diretores. E aquilo, mesmo que eu não tenha passado no trainee, para mim foi muito legal porque eu conheci muitas pessoas dentro do Itaú, porque me ajudaram em determinadas etapas, ou porque eu precisei conversar para me ajudar a fazer o case, enfim, eu conheci algumas pessoas nesse meio caminho. E uma dessas pessoas era um coordenador no IT, que é a carteira digital do Itaú, e a gente teve uma interação muito legal, ele gostou muito de mim, e nessa mesma época ele estava precisando de um estagiário na área dele, que era de qualidade, e eu estava querendo sair da BASF, porque eu percebi que não ia ter muita efetivação lá, e eu falei, putz, quero sair. Então deu esse casamento aqui foi muito legal, porque a gente teve uma boa relação, por mais que tenha sido super simples, só uma pequena ajuda, mas ele me mandou uma mensagem e falou, cara, tô com uma vaga aberta aqui, você tem interesse?
E nesse dia eu tava lá na BASF, tava estagiando e eu vi a mensagem dele. Eu falei, cara, eu tenho muito interesse, quero muito estagiar, gostei muito do Itaú. Ele falou, você consegue vir aqui hoje pra gente fazer uma entrevista? E eu tava ali na BASF, a BASF dá umas 2 linhas de metrô de distância do Itaú. Eu falei, é pra agora. Eu saí correndo, literalmente, da BASF, cheguei suando nessa entrevista do Itaú. E eu cheguei lá nessa entrevista, eram 2 coordenadores, ele e mais uma coordenadora de outra área, mas os 2 eram da mesma gerência. E cara, foi muito legal a entrevista, eu me conectei muito com os 2 coordenadores, deu match, deu pra ver que deu match, só que eu não gostei muito da área. Eu queria muito estagiar na área de produtos ou marketing, porque eu já tinha estagiado nessas áreas, eu sabia que eu era boa, que eu gostava, só que a área que eles estavam me propondo era a área de qualidade. Mas qual que foi o meu racional? Eu falei, eu vou aceitar essa vaga, por quê? Eu sei que o Itaú tem uma cultura de você fazer movimentações, seja na horizontal, seja na diagonal, que é o seguinte, movimentação na horizontal é você mudar para outra área, tendo o mesmo cargo. Então você é estagiária na área de qualidade e você vira estagiária na área de produtos. Você fez uma mudança horizontal. Mudança na diagonal é você está como estagiária na área de qualidades, mas foi efetivada como analista júnior na área de marketing. Então você está fazendo uma movimentação na diagonal. E eu sabia que essa era uma cultura do Itaú, que isso acontecia constantemente. Então eu falei, cara, vou aceitar essa vaga na área de qualidade, vou dar o meu máximo, vou mandar muito bem, vou fazer as pessoas gostarem de mim, ver os meus resultados, a ponto de mudar para essa área que eu quero, seja como estagiária ou depois como analista júnior. Dito e feito, recebi o convite para me tornar estagiária do Itaú e, de fato, comecei lá no Itaú em 2020. Esse era o meu último ano da faculdade, eu comecei lá em janeiro de 2020, tinha acabado de entrar no último ano da faculdade, então o meu objetivo era basicamente, essa era a minha linha de raciocínio que eu ia trilhar lá dentro. E cara, o primeiro dia lá no Itaú foi muito legal, primeiro assim, que a sede do Itaú é muito impactante, porque o que acontece, a maioria das empresas que eu tinha trabalhado até então, porque esse foi o meu 4º estágio, então eu já tinha passado por outros lugares. A maioria das empresas funciona assim, as empresas ficam em um prédio, só que ela tem determinados andares, normalmente não é o prédio inteiro que é daquela empresa. Já o Itaú eram vários e vários prédios e todos eram do Itaú. Todos os prédios ali estavam todas as áreas e colaboradores do Itaú. Pra mim foi um puta choque e, cara, foi muito legal a forma como me receberam. Vai aparecer aqui algumas imagens, então me receberam com bexiga, me deram um brigadeiro, um caderninho, me deram até alguns remédios pra caso eu passe mal. Então, assim, foi muito legal, foi uma recepção muito bacana ali da minha área. E aqui, quando eu comecei, de fato, foi o primeiro baque que eu tive com relação à estrutura do Itaú, porque lembra que eu falei logo no começo do vídeo que a minha cabeça sobre banco era muito com relação à agência, aquele negócio chato, um ambiente meio estranho, só que o Itaú é totalmente diferente. Como eu falei, primeiro que é extremamente grande, para você ter uma ideia, o estacionamento do Itaú é tão grande que lá dentro tem algumas bicicletas para você se locomover de um lado para o outro. Então você pode pôr seu notebook lá, se você vai ter uma reunião em outro prédio. Você pode se locomover lá com aquelas bicicletinhas do Itaú e assim, sensacional. Além disso, você vai encontrar lá dentro ambientes com obra de arte, alguns laguinhos, rios com peixes. Você vai encontrar bastante salas de descompressão em cada um dos prédios, então você vai ver videogame, tem algumas salas que tem biblioteca, outras ping-pong, pebolim. Um negócio muito legal também, que esse sim eu achei realmente muito incrível, é que toda quarta-feira lá no Itaú, na sede, tem uma feira. Então tem pastel, caldo de cana, dá pra você comprar fruta, amendoim, um monte de doce, é literalmente uma feira. Eu lembro também que toda semana basicamente tinham food trucks, então tinha de milkshake, crepe. Eles inventavam lá, traziam, eram empresas de fora que ficavam lá, passavam um dia e a galera comprava pra caramba. E já que eu tô falando aqui da galera em si, cara, as pessoas que trabalham no Itaú são muito inteligentes. É uma vibe muito leve lá dentro. Você não vai encontrar um ambiente muito competitivo, mega político, que as pessoas se fingem, sabe? Você não vai encontrar isso. Foi a primeira empresa também que eu percebi que as pessoas que trabalham lá, elas de fato criam um vínculo, elas de fato se tornam amigas
fora do escritório também. É bizarro no sentido bem positivo, porque até então eu não tinha visto isso. E no Itaú, cara, é comum isso. Não é um ambiente onde você vai encontrar um querendo passar por cima do outro, um querendo, sei lá, fingir só pra ganhar alguma coisa do outro. É um ambiente competitivo, sim, mas cada um compete, cara, pra dar o seu melhor, e se você também quiser dar o seu melhor, vai dos dois ficar ali competindo com isso, mas não é que um quer passar por cima do outro, sabe? E isso foi muito interessante porque eu via os pilares de cultura do Itaú sendo de fato aplicados no dia a dia, sabe? Não era um negócio só de frase de impacto na parede. Não, era um negócio que eu de fato senti muita sinceridade, sabe, no dia a dia. E tô até falando sobre esse ambiente ser muito mais tranquilo da galera. Um dos pilares de cultura dele é a gente vai de turma. E, cara, eu realmente senti que isso é real. Agora, falando em termos de salário e crescimento de carreira, de fato, pra mim, o Itaú é a melhor empresa onde você vai conseguir ter ambos. O salário, ele é alto, os benefícios que você vai ter também são excelentes, principalmente aqui falando de analista júnior pra cima. Se você é ambicioso, quer crescer na carreira, tem uma vibe muito legal, gosta de conversar com as pessoas, cara, vai pro Itaú, não pensa duas vezes, porque lá é um ambiente assim que você vai ter literalmente tudo isso. E lá, inclusive, eu vi muitos líderes, coordenadores, gerentes, muito jovens e assim, uma galera muito competente, muito boa, que entrega muito resultado, que inclusive esse é um outro pilar de cultura do Itaú, né? A gente é movido por resultados, e isso é real, você, cara, respira isso no dia a dia. Até um tema que eu resolvi separar aqui pra falar com você hoje nesse vídeo é com relação à pressão. Eu vejo que tem muitos universitários que falam, nossa, todo mundo fala que trabalhar em banco é muita pressão, que não sei o quê. E sobre isso, falando aqui das metas, lá realmente as metas são altas, mas não é à toa que o Itaú tá na liderança do maior banco da América Latina por anos. Então, assim, eles não vão abaixar a régua deles. Isso daqui vai ser constante no seu dia a dia. Mas como esse vídeo aqui eu tô falando sobre o estágio no Itaú, então eu vou focar nisso. E de todos os estágios que eu fiz, o Itaú foi o lugar onde eu menos senti pressão. Isso aqui tá muito alinhado porque o estagiário precisa cumprir as suas 6 horas certinho, o estagiário precisa bater ponto. E quando ele passa 1 minuto a mais das 6 horas, ele toma um apontamento. E o que é esse apontamento? O diretor da sua diretoria recebe, passa para o gerente, passa para o coordenador, que é o seu gestor, e ele te dá uma bronca, porque isso não pode acontecer de novo. Se você receber 3 apontamentos que ultrapassou a sua carga diária ali de estágio, você vai ser demitido. Simples assim, não tem muita discussão. E pior de tudo que eu recebi 2 apontamentos, bati na trave... Fiquei nervosa, hein? Eu tomei umas bronquinhas, porque eu não tava acostumada a bater ponto. Eu nunca tinha batido ponto na vida, então, às vezes eu esquecia. Ainda mais que eu fazia... A maior parte do meu estágio no Itaú foi remoto por conta do Covid, eu simplesmente esquecia. Então, resumindo o horário do estagiário, você vai cumprir as suas 6 horas ou 4 horas, porque tem um estágio de 4 horas no Itaú. E é isso, você não vai fazer nem 1 minuto a mais, você não pode, na realidade. E dava uma puta agonia, porque às vezes eu tinha alguma coisa pra entregar, eu tava no meio de um raciocínio e eu tinha que bater meu ponto, desligar meu computador e parar de trabalhar, porque eu não podia fazer mais nada do que o horário. Então por isso que eu não senti essa tanta pressão, sabe? E também essa questão de pressão vai muito de pessoa a pessoa. Eu sou uma pessoa que ama trabalhar sob pressão. Se eu tô num lugar muito relax, muito tranquilão, eu fico muito desmotivada, eu começo a perder a energia do negócio. Eu gosto de muita pressão, de que muda muita coisa rápido e que tem metas altas. Então isso aqui não me afeta de forma negativa. Agora, claro, tem gente que tem outro perfil e aí pode ser que se incomode e que fale, nossa, o Itaú tem muita pressão. Então, entendeu? Vai muito de pessoa pra pessoa. Pra mim, eu não senti nada disso. Mas também não seja a melhor pessoa do mundo pra falar sobre esse tema de pressão no estágio. Outra coisa do Itaú é que você, estagiário, vai ser tratado que nem adulto. Você vai ter projetos, você vai ter que entregar resultados. Aquele projeto é seu, você precisa ter cabeça de dono pra tocar ele. E se você quer se destacar lá dentro, primeiro, tem essa cabeça que eu falei e também ame dados. Vá atrás de entender os dados sobre os clientes, o que tá acontecendo, o que aquilo tá impactando, qual que é o resultado. Pense em possibilidades, olha, se for assim, assado, mas seja apaixonado por dados, porque isso aqui é muito valorizado lá dentro. Todas as decisões serem baseadas em dados
cuidados e principalmente no resultado final que vai impactar o cliente. E aqui sobre você ser o dono do projeto, não significa que você precisa ter todas as respostas, todo mundo ali é muito aberto para você perguntar, mas como eu falei, eles te tratam que nem adulto, sabe? Se viram capacidade em você na hora que te contrataram, tem coisa que você vai ter que sofrer, entre aspas, sabe? Pra encontrar a resposta sozinho, ou pra ter que pensar um pouco mais. Mas, cara, você vai se desenvolver absurdamente. Tanto que um dos pilares deles é a gente não sabe de tudo. Então tá tudo bem você errar, nossa, não vai ser demitido por errar, não. Porque o estagiário vai cometer muita cagada durante o estágio. Então isso faz parte, sabe? Mas é o mais importante você também ter essa pegada sua de querer sempre dar o seu melhor. E o outro pilar de cultura deles é a gente trabalha para o cliente. Então se você tem essa cabeça lá, você se destaca pra caramba. Uma outra coisa que eu achei muito engraçado, muito peculiar, que até então não tinha visto em nenhuma das outras empresas que eu trabalhei, quando eu entrei lá no IT, que foi que eu trabalhei presencial, né? Depois que mais pra frente, eu trabalhei acho que presencial 2 meses no Itaú, depois chegou o Covid, então eu fiquei só remoto. Nesse tempo que eu cheguei lá, eu era, acredito que uma das poucas que trabalhavam ali que não tinha tatuagem. A maioria tem tatuagem, tem muitos que tem cabelo colorido, uns que vão com roupas mais informais, outros roupas mais formais. Então você vê que cada um meio que tem um estilão e, cara, tá todo mundo trabalhando junto, numa vibe muito boa. Isso aqui eu achei muito curioso, muito legal, muito interessante. Muitas características aqui. E você lembra que eu falei que meu objetivo era ir para produtos ou marketing? Pois bem, depois de 5 a 6 meses trabalhando nessa área de qualidade, a minha própria gestora, ela me indicou para uma vaga de estágio que estava aberta na área de marketing. Então eu passei nessa vaga também, por essa indicação, e depois eu comecei a estagiar na área de marketing. Então lembra que eu falei aquilo sobre isso daqui fazer parte da cultura do Itaú, ser normal, você mudar de forma horizontal ou na diagonal? De fato, isso aconteceu. Esse era meu plano e foi concretizado no final. E sobre efetivação, cara, praticamente todos os estagiários bons que eu conheci foram efetivados. Talvez nem sempre na própria área que ele fez o estágio, mas os estagiários estratégicos que perceberam que não iam conseguir efetivação na própria área, já começaram a criar relacionamento com outras áreas, começaram a enxergar mais oportunidades e foram efetivados em outras áreas. Então se tornaram analista júnior em uma outra área que nunca tinha trabalhado desde então. E até para você ter uma ideia de um negócio legal de efetivação no Itaú, que o Ricardo, meu sócio, ele foi efetivado no Itaú depois de 1 ano, que ele ficou como estagiário, ainda no 3º ano da faculdade. Então eu vejo que muitas empresas acabam não efetivando os estagiários, porque falam, você ainda tem tempo para se formar na faculdade, então talvez a gente possa te contratar, te promover, né, como assistente e tudo mais. Não, o Itaú não acontece isso, você pode sim ser efetivado ainda estando na faculdade. Então isso, na minha opinião, é um ponto excelente. Então, percepções finais minhas sobre estagiar no Itaú, realmente é uma das poucas empresas que eu recomendo de olho fechado você estagiar lá. Principalmente se você quer crescer na carreira, quer estar num ambiente legal de se trabalhar, quer ter um valor de mercado muito bom, porque lá, como eu falei, a régua ela é mais alta, você vai ser tratado como adulto desde o primeiro dia, então você se desenvolve como profissional, assim, é muito, muito, muito positivo. Essa é a minha visão sobre estagiar no Itaú e eu gostaria muito de ter ouvido alguém me falando isso lá em 2018, quando eu recebi a primeira proposta, eu acabei recusando, porque eu realmente não tinha essa visão, principalmente falando aqui de estágio corporativo na sede do Itaú, que isso daqui pra mim, cara, foi uma das experiências mais legais que eu tive. E se você curtiu esse vídeo, a visão de uma ex-estagiária do Itaú, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual empresa você tem vontade de estagiar. Que às vezes no próximo vídeo eu posso fazer uma análise do estágio na empresa que vocês mais falarem. Fechou? Tamo junto!